Olá, começa agora o programa Hora da Verdade. Estamos conectados sobre o canal Vida Eterna para também servi-lo, orientá-lo para que possamos, através do amor de Deus, guiar a sua vida a um sucesso almejado. O sucesso que Deus almeja para a sua vida. Deus tem o melhor para que você possa desfrutar. Basta você, pelo menos você, prestar atenção à palavra de Deus e obedecê-la. Eu gostaria que você, neste exato momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos revelar aqui, para que você entenda, Deus vai fazer uma revelação através de uma atitude sua quando um casal desobedece a sua palavra. Vocês, quando irrita alguém, tira alguém do sério, alguém que está em paz, ou seja, você está em paz, alguém vem e tira você do sério. Como é que você reage? Como é que ficam os seus pensamentos? Quais pensamentos dirigem a sua vida? Dependendo da pessoa, ela toma atitudes realmente severas. A punição para quem trouxe aquelas afrontas realmente é devassaladora. São comportamentos que têm que ser controlados, evitados, tanto da sua parte como da outra parte. Aqui Deus revela o que se manifesta na criação. As pessoas, elas recebem uma atitude, por quê? Porque elas tocam em algo que ela não deve. Se a partir do momento, você que é mãe, você que é pai, você que é uma pessoa criadora, uma pessoa que tem um pensamento criador, né? Uma pessoa que tem uma formação acadêmica, você é uma pessoa formada. Você, quando você cria algo para te servir, para guiar os teus projetos, o exemplo que eu quero dar, no caso da criação de Deus para com o mundo, foi uma semelhança comparada, a qual comparo para que você interprete essa visão. Deus não tolera erros. A partir do momento que você se prepara numa formação, ou seja, você é uma pessoa que conhece o que é certo e o que é errado. Quando você não conhece o que é uma coisa que diferencia da outra, você é uma pessoa inapta, não é uma pessoa capacitada para divulgar uma certa informação, dizer para uma pessoa que ela não deve guiar por aquele caminho, ou seja, que aquele caminho que ela vai caminhar, ela está perdida e ela vai se perder mais ainda. E lá ela vai correr perigo. Quando você nunca caminhou pelo caminho que você diz para essa pessoa não ir, você passa informações a qual você não tem experiência. No caso de Deus ele tem a experiência. Deus ele se manifesta, se revela da forma que ele experimentou. Quando Deus criou o homem e a mulher e disse para ambos não tocar na árvore, comer daquele fruto
daquela árvore, que certamente eles morreriam, porque certamente Deus, ele também comeu daquela árvore. Ele comeu daquela árvore. Deus sabe o que é ruim. E um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Não é porque Deus é conhecedor do bem e do mal que vai querer o mal para a sua criatura, para os seus filhos. Mas como ele sabe que ele é entendido da verdade, ele sabe que automaticamente, quando ele gerou a humanidade, aquela humanidade foi gerada com informações, ela herda do seu pai capacidades sensoriais. Aquela humanidade pode fazer algo que não deve. Por isso que Deus sabia da árvore que causa mal, que faz a pessoa morrer espiritualmente, uma árvore venenosa, mas também existia uma outra árvore que curava a pessoa da morte, que fazia a pessoa viver eternamente. Existia uma outra árvore no jardim. Mas Deus não queria que a pessoa comesse de uma árvore e provasse da outra. Deus queria que o ser humano a humanidade fosse de uma forma sem experimentar o que é errado. Uma pessoa sem doença alguma, sem marca de alguma coisa ruim. Ou seja, uma desobediência, algo que manche a pureza, que tire a virgindade da pessoa. Deus queria, a vontade de Deus é que Ele almeja a pureza, a virgindade. Uma pessoa virgem de coisas erradas, uma pessoa que ela não experimenta na vida aquilo que Ele diz para você não experimentar. Então Deus, quando você faz alguma coisa errada, Deus logo mostra quem Ele é. Ele mostra que Ele é conhecedor, que Ele se contaminou, que Ele foi envenenado por aquela árvore, mas Ele comeu da árvore que causa vida eterna, que cura. E quando o homem e a mulher tocaram naquilo no fruto da árvore, que uma vez causa uma destruição na vida da pessoa, um desconforto, mata o espírito e mata o físico, a pessoa deixa de viver eternamente. Deus, logo por desobediência, Ele podia dar o fruto da árvore da vida para o homem não viver eternamente, para o homem viver eternamente. Mas o que foi que Ele fez? Deus mostrou o que uma pessoa, mesmo salva, ela come um veneno e ela é salva quando ela recebe a vacina, a cura para a sua vida. Então ela não morre mais, ela passa a viver eternamente. Mas na hora da raiva, Deus disse não. Colocou anjos no lugar. Ele mostrou que uma pessoa, quando ela mesmo curada e para viver eternamente, ela tem comportamentos ruins. Ela tem comportamentos de justiça. Ela não aceita. Eu vou mostrar para vocês que depois Deus se arrepende disso. Ele viu que aquela atitude que ele tomou, porque imagina só, pessoal,
Vocês que estão agora aí me ouvindo neste momento, Deus, o que foi que ele fez? Quando ele percebeu o erro que ele cometeu, ele percebeu que aquela atitude que ele estava tomando em relação à humanidade, a qual ele criou, colocou neste mundo, pelo erro cometido, que ele disse, olha, não faça isso, e o casal vai e faz justamente o quê? O que ele disse para não experimentar. Por quê? Porque ele viu, ele assiste dentro de si mesmo a reação e a atitude que uma pessoa toma, sem, na hora, toma o controle, é maior do que a paz que ela tem. E de acordo com esse veneno, é tão ruim, tão diabólico, essa árvore é de uma destruição devassaladora que você não deve experimentar. Agora, não me pergunte por que Deus permitiu essa árvore ou não destruiu essa árvore. Eu não sei o porquê. Isso, Deus, ele quer ensinar a todos nós, a todos vocês, a vocês se relacionarem com Ele em espírito e verdade. E na intimidade, cada um de vocês podem perguntar para Ele. Mesmo que Ele fale para mim e diga, olha, não fale. Eu quero que eles tenham intimidade comigo e eu revelo. Mas se Ele disser, olha, fale porque eu não destruí, eu tenho outras famílias, espiritualmente falando, eu não sou o que eu sou, enfim, assim como o ser humano tem a capacidade de realizar, eu fiz para que ele entenda que ele é como nós. Quando as Escrituras revelam dessa forma e expressa dessa forma, essa pessoa que expressa, que escreve, descreve para todos nós, porque ela teve uma intimidade com Deus. Deus disse justamente isso para ela, escreve assim: vocês são a semelhança minha, são a minha imagem e semelhança. Assim como vocês se reproduzem, assim como vocês vão ser pai, mãe e outros não, assim eu também tenho família. Vocês também são minha família. Eu também tenho uma família. Eu tenho anjos, eu tenho outra família. Mas o que importa agora no momento é que cada um viva, se conserte, faça a minha vontade. Viva na minha presença, que vivendo na minha presença, fazendo a minha vontade, eu me mostrarei, eu apresentarei minha família para vocês, que é família sua também. Mas logo Deus se manifesta numa hora que aquele casal é pego numa situação e olha, pessoal, a situação não foi muito agradável, porque imagina você chega na sua casa, não importa se você é uma pessoa de família, você tem uma família, mas você não tem uma família, mas você tem um negócio próprio, tem uma empresa. Vamos imaginar um empresário e você chega dentro da sua empresa e aquele funcionário que você diz para ele, olha, não faça isso, por quê? Porque você tem experiência. Você não deve falar para alguém o que ele não deve fazer, porque você não tem experiência. Então o que acontece?
Você se prepara primeiro para saber o que caminho a sua empresa ela vai caminhar para sobreviver. Você não vai caminhar com a sua empresa diante de confrontos, né? Você não vai viver de guerras todo momento, enfim, em outras palavras. Você tem que ter capacidade para enfrentar uma guerra. E o que acontece? Você prepara os seus soldados, você prepara a sua empresa, os seus funcionários, como eles devem se defender, como eles devem produzir um resultado eficaz. E quando você chega nessa empresa, a qual você tem criado, tem os projetos, e você encontra um funcionário, encontra um soldado ali, agindo de forma fora dos padrões, saindo da linha, o que você faz? Você corrige ele, né? Agora eu vou dizer o que Deus faz. Quando esse funcionário você vê nos dias de hoje, geralmente as pessoas são punidas com uma flexibilidade. Mas com Deus, não foi com flexibilidade. Ele disse, olha, vai morrer. Tocou, vai morrer. Se você ia viver eternamente na minha presença, não vai viver mais. Não vai viver mais. Deus mostrou o efeito que causa um veneno, que conduziu a sua mente a um julgamento, justamente o efeito que causa o veneno que você ingere dentro da sua vida. Ele não só destrói a sua vida, mas como ele faz o pensamento de Deus, da outra pessoa, tomar uma decisão severa. O que acontece? Deus não é um pouco flexível, não. Deus, além de expulsá-los do paraíso, ele não permitiu que ninguém se aproximasse mais da cura. Porque o casal comeu de quê? Do veneno. E depois Deus disse o que para eles? Vão embora. E em particular disse para os anjos, disse para o seu povo, não, essa gente não vai tocar na árvore da vida. Se ele fez isso uma vez, vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Deus, ele não foi flexível. Deus foi envolvido pelo comportamento, pelos fragmentos de algo que ele disse para aquelas pessoas não fazer. Deus podia muito bem não permitir que aquela árvore ficasse ali. Não. Deus não podia permitir nada. Nada. Isso, a sua mente, ela fala dessa forma. Mas se Deus quiser que aconteça algo, ele é o jeito dele. É o jeito dele. E ele é nosso Criador. Devemos respeitá-lo. Se ele é uma pessoa difícil de lidar, por ele ser Deus, a palavra dele é uma só, e não tem volta, não tem outra alternativa. E se hoje existe uma possibilidade, ele achou um caminho, uma flexibilidade, ele se arrependeu e te dá uma oportunidade. O que você tem que fazer? Quando você está vivendo, dependendo de uma pessoa que é o autor da sua vida, e você vê o que ele fez com outras pessoas, a qual na sua mentalidade você diria assim, poxa, meu pai deveria ser flexível. Mas ele não foi.
Imagina se eu tomar uma atitude dessa. Então você tem que fazer o quê? O exemplo das Escrituras Sagradas, minha amiga, meu amigo, é justamente esse. Para você ter visão do seu Pai, o Pai, o seu Criador, para que você possa respeitá-lo do jeito que Ele é, adorá-lo do jeito que Ele é, seja Ele conhecedor do bem e do mal. Eu vou falar para vocês aqui o que Deus disse para com as pessoas que estavam ao seu lado. E olha aqui, diz assim, olha, em Gênesis capítulo 3, como eu pedi para vocês abrir, versículo 1, diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, no versículo 22 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, olha aqui, a serpente tem uma visão, ela sabe como seu pai, o seu Criador, porque quem criou os animais, da mesma forma que Deus criou do pó da terra o homem, Deus criou os animais. Mas os animais, naquele momento, eles sabiam, e aquela serpente sabia como que é o comportamento do seu pai. E o que foi que ela disse? Ela devia respeitá-lo, como ele é, adorá-lo como ele é. Se Deus tinha comido da árvore e tinha conhecimento do bem e do mal, Deus toma uma atitude ruim, Deus toma uma atitude boa, problema de Deus. Deus sabe o que está fazendo, é responsabilidade dele. O que Deus, como Pai e como Criador, a preocupação dele foi o seguinte: não seja como eu. Quer dizer, uma pessoa que toma uma atitude boa e que toma uma atitude ruim. Deixe isso para mim. Foi o que ele disse. Deixe isso para mim. Faça só o que é bom. Só faça aquilo que eu digo para vocês. Sejam obedientes, meus filhos. Deus é tão bom. Por mais que ele tenha experimentado, eu lamento mesmo, porque Deus tem experimentado do conhecimento do mal. Mas Deus tem seus motivos. Ele é meu Pai, é meu Criador. Eu respeito Ele muito. Ele tem me preservado a vida. Ele tem cuidado de mim até hoje. E Ele pede para mim orientar vocês. Eu não só sou filho, como amigo, como companheiro, como servo, mas sou também seu irmão. Irmão de vocês. Mas a partir do momento que vocês estão afastados de Deus, do nosso Pai, e vocês ficam julgando uns aos outros, condenando a maneira que o nosso Pai pensa ou dirige, isso é um problema, é uma questão de ordem divina do nosso Pai. Ele que resolve. Agora, se Ele pede um favor para a gente, Ele cria algo maravilhoso para a gente, um jardim, um paraíso,
Que pai quer o melhor para o seu filho? Deus ele quer o melhor. Ele é um Deus para a gente. É o maior pai do mundo. E olha, minha amiga, naquele momento, Adão e Eva fez o quê? Não valorizaram isso. A serpente falou de uma coisa que Deus não precisou enviar serpente para dizer, olha, Deus está dizendo para vocês comer lá porque ele esqueceu, ou seja, não é para comer, podia dizer o contrário, né? Mas não, ela apenas afirmou uma coisa que Eva já sabia, Adão já sabia. Você, quando sabe o que você tem que fazer, você não é inocente. Você sabe que se você pular num fogo, você vai se queimar. Você sabe se você pular em cima de prego, você vai se machucar. Se você pular na frente de um carro, enfim, você pode correr e destruir a sua vida. Se você brigar com alguém, corrigir alguém, quando você não tem discernimento, você não sabe como ela vai reagir. Então você tem que tomar cuidado. Se Deus disse para você tomar cuidado com aquela árvore, que você não deve se aproximar dela, ou seja, desejar os frutos daquela árvore e comer o fruto daquela árvore, que você morreria, então acredite, ele como pai, ele sabia o veneno que estava ali, que o fruto daquela árvore causa um desconforto e reações de conflito, de guerra, de bem e mal, do bem e do mal. E você quer viver num momento de paz, uma hora está em paz, uma hora está em guerra? Não. Deus, ele quis o seguinte, mesmo ele sendo essa pessoa conhecedora do desastre que causa aquela fruta, ele não destruiu aquela árvore. Isso é questão dele. Não vou questioná-lo por isso. Não vou perguntá-lo por que ele permitiu, porque ele podia não ter deixado ali e colocou justamente no jardim todos nós ali em perigo. Não, ele colocou a gente em segurança, ele nos alertou. Ensinou a cada um de nós a trilhar um caminho do bem, fazer o que é certo. Agora, Adão e Eva não deviam ter feito isso. Mas também isso foi questão do nosso Pai. Ele quem julga cada um de nossos irmãos. Ele quem julga. Ele é nosso Criador, é nosso Pai. Nós nascemos do coração dele, foi ideia dele. Como você tem uma ideia de ter uma família, de ter um filho, então é uma ideia sua, é responsabilidade sua. Então, como é responsabilidade dele, do nosso Pai, também ele nos delega o quê? Responsabilidade. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse, olha, vocês vão se multiplicarem, vocês devem ter domínio sobre todas as coisas, vocês devem ser felizes. E o que eu não quero que vocês sejam infelizes, tendo que ter uma atitude ruim e uma atitude boa, sabendo dentro de vocês que vocês são assim, conhecedoras do bem e do mal, ter um instinto ruim, uma hora um instinto bom, outra hora um instinto mau e ruim. E todas as pessoas que trilham o caminho do mal são pessoas no fundo boas. Todas as pessoas que ela não se afasta do mal, ela tem dupla personalidade. Deus disse isso. A pessoa passa a ter, quando ela toca no que é errado, ela tem dupla personalidade. E para você conviver com pessoas assim, você tem que ter habilidade. E uma coisa, Jesus disse que você, para conhecer uma árvore, você tem que conhecer os frutos dessa árvore. E se a pessoa ela é uma pessoa boa, mas também ela é uma pessoa ruim,
mas ela caminha mais para o lado ruim, o que acontece? Você só vai ver frutos o quê? Ruim. E por mais que você veja uma hora, digamos assim, um milagre, você vê aquela pessoa tomar uma atitude boa, você não deve se confundir. Mas ela também é uma ovelha. Ela se manifestou como uma ovelha, disfarçando o lobo a qual ela está convivendo dentro dela, que ela está caminhando na vida, prosperando nesse caminho a qual ela acredita que está se tornando bem-sucedida. E Deus diz que o nosso Pai ele avisa que isso não é um caminho correto. Não é um caminho correto. Isso machuca depois a pessoa. E se a pessoa destruir todo o lado bom dela, olha, minha amiga, por isso que Deus destruiu. Ele só achou Noé, um homem que se afastou, mesmo sendo reproduzido, vindo de uma reprodução que foi bagunçada pelo comportamento desobediente, desastroso. Mas Deus não desamparou nenhum de nós. Ele começou a observar e chegou a um ponto que ele disse: olha, Noé, eu só vejo você como uma pessoa certa e não vejo mais ninguém correto neste mundo. Prepara uma arca e separa um casal puro e impuro de animal, e você e sua família só, sua nora, seus filhos, eu vou poupar a vida de vocês. Vocês são as únicas pessoas que, aos meus olhos, vocês são mais corretos. Os outros eu vou destruir. Eu vou enviar água e vou destruir todos os animais que se rastejam e que voam sobre a terra. Que na hora que a chuva cair, as aves vão se molhar e não vão aguentar e vão morrer na água afogada. E os animais vão ser destruídos. E o povo também. Só fazem coisa ruim, só trilham o caminho do mal, não procuram um motivo para se arrepender, para fazer uma coisa boa, se afastar do mal. Então Deus começou a falar dessa forma para Noé. Deus tinha um diálogo com Noé. Noé tinha uma intimidade com Deus. E você, minha amiga? Você está tendo uma intimidade com Deus? Deus está falando com você? E olha, minha amiga, quanto tempo você não tem sentido a presença de Deus? Há quanto tempo você tem e está vivendo de emoção?